Olá, muito boa noite. Chegando para você, Itália Viva, um programa que conecta com a cultura, com a arte, com os negócios e também traz histórias inspiradoras para colorir ainda mais a nossa vida. E hoje o programa ele está reflexivo e questionador. Nós vamos falar, nas Águas de Março, sobre riscos de desastres naturais e também o desafio de escrever livros infantis. Em seguidinha, depois dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Contando com a presença ilustre do vice-presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, a que realiza este programa, que faz com que ele chegue até a sua residência. Nós temos aqui conosco, ao vivo, a cores, o médico Francisco Morelli. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite em participar do programa da Sociedade Italiana, representando-a. Muito obrigado. Doutor Morelli, sempre que o senhor vem ao Itália Viva, o senhor nos traz boas notícias. O que temos de novo nesta semana, 19 de março, em plena Águas de Março, quando o Brasil realmente está de volta na sua agenda normal? Muito bem. Estamos já com terceiro dia do curso de italiano em atividade lá na sociedade. Iniciou segunda-feira, dia 17, o extensivo, e o de proficiência também, como eu falei no último programa. Então, as inscrições ainda estão abertas, as matrículas, no 3311-5833. Trago boas notícias também que o nosso almoço, dia 16, domingo passado, foi maravilhoso, dando início às nossas atividades relativos aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e também preparando já, com relativo aos 150 anos, diversas atividades durante o ano. Aguardem, traremos novas notícias nos próximos programas e contamos sempre com a presença de vocês. Muito obrigado. E a agenda, a programação, tanto das festividades relativas aos 150 anos da imigração italiana, como também da própria CIRGS, está fantástica, merece ser prestigiada por mim, por você, para quem é italiano, é descendente de italiano, para quem é itálico e para você que simpatiza com a cultura italiana. Só coisas boas, música, dança, cinema, gastronomia, né, doutor, que não pode faltar. De forma alguma, gastronomia é nosso carro-chefe. Experimente para ver, vá lá, confira as atividades, depois comente com nós se gostou e também se não gostou. Mas não tem como não gostar quando a gente traz convidados ilustres para falar sobre assuntos que nos dizem diretamente, nos falam ao nosso coração e nos falam da nossa vida. Agora nós vamos receber direto de São Paulo o engenheiro Bernard Anton Fundauer. Ele nos fala de São Paulo e, como eu já disse, ele vai falar sobre a questão estratégica
da revolução das águas e desastres naturais. Boa noite, seja muito bem-vindo, Bernard. Como está você? Tudo bem? Como vai? Prazer falar com vocês, gaúchos. O prazer, Bernard, é todo nosso. Deixa eu apresentar um pouquinho do Anton Bernard. Ele é gestor público há 23 anos na área de controle urbanístico e ambiental. Ele é especialista em gestão pública, planejamento estratégico, direito ambiental e gestão de riscos. E também tem expertise em gestão estratégica, projetos intergovernamentais, redução de riscos e desastres, inovação e tecnologia da informação, e esteve aqui conosco no ano passado, sob aquela égide da Revolução das Águas que vitimou o nosso estado do Rio Grande do Sul, e a quem eu pergunto, Bernard, quais são os maiores desafios para a gente reconstruir esses lugares que sofreram tanto e tanto e tanto com a revolta das águas? Olha, esta pergunta é difícil de responder em curto tempo, mas vou ser sucinto. A gente tem que reconstruir com resiliência, que é a palavra que está na moda hoje, só que só está no discurso e a gente precisa colocar ela em prática. Então, não adianta reconstruir do jeito que era antes desse desastre. Esse é o maior desastre do Brasil, da história. Tá? Eu fiquei 20 dias aí no Rio Grande do Sul, não só na capital em Porto Alegre, mas na região serrana, na região dos vales, e foi muita coisa destruída em questão de infraestrutura e habitação e urbanismo, né? Então tem muita coisa para reconstruir, fora o impacto psicossocial que aconteceu em toda a população, né? Doutor Morelli, o senhor como médico, que pergunta quer fazer ao Bernard? Vamos lá, Bernardo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Bernardo. A nossa pergunta é: a recuperação econômica das áreas atingidas depende de investimento público? Olha, se a gente for falar, tem que dividir entre infraestrutura, que impacta diretamente na economia, e a própria economia em si, né? Como você vai discutir. Tem muitas coisas que você consegue com investimento privado, certo? Com financiamento privado, mas muita coisa depende do poder público. Por exemplo, toda a região de pequena agricultura familiar dos colonos, de toda a Serra Gaúcha, dos Vales Gaúchos, não tem como fazer um empréstimo privado. Então você tem que ter um refinanciamento público. Isso aí está demorando para chegar no Rio Grande do Sul. A habitação popular de baixa renda, aconteceu em Matias Velho, Eldorado do Sul, Humaitá, Niterói, todas essas áreas que foram seriamente afetadas, tem muitas casas, eu trabalho com isso em São Paulo, em prevenção, né, habitacional, que estão condenadas. E as pessoas não têm como reconstruir elas ou reparar elas sem um financiamento público, não tem dinheiro, né? Teve um impacto de emprego muito grande, né? Então, nós vamos passar aí quase um ano, de 10 meses do desastre, e o Estado ainda não se recuperou totalmente, né? Os empregos não foram recuperados ainda, as empresas estão se recuperando, mas é demorado isso, né? Então, você tem que ter as duas coisas, o público e o privado, né? Quanto mais privado você tiver, conseguir viabilizar, mais rápido você recupera. Estivesse aqui, vivenciasse toda essa calamidade, do teu ponto de vista, quais seriam as principais fragilidades da defesa civil? Bom, aí fragilidades do sistema de defesa civil, a lista é grande, mas não é só no Rio Grande do Sul. Primeiro, a gente tem que ressaltar que esse é o maior desastre do país. Então, nenhuma defesa civil estaria preparada. Acho que nem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Só que eu
fui para o Rio Grande do Sul acompanhando 45 bombeiros voluntários. Eles ficaram 15 dias aí, eu fiquei um pouco mais de tempo. E eu fiquei no suporte e ajudando na questão de abrigos, na logística, de CDs logísticos humanitários e da logística de São Paulo, norte do Paraná e interior de São Paulo, para o Rio Grande do Sul, né, para os donativos chegarem na ponta final. Então, esse foi o grande gargalo que eu posso falar. Resgate teve uma mobilização de voluntários nunca antes vista na história, que salvou a deficiência que o poder público tem, que é todo amarrado o poder público, então é nessa hora que o voluntário realmente faz a diferença. Mas em questão de abrigos e de logística humanitária, o Estado não tinha capacidade para um desastre desse tamanho, de 600 mil desabrigados. Então, assim, eu fiz as contas de área de CD humanitário que foi utilizado, que demandou, da ordem de 150 mil metros quadrados de CD logístico. Então, assim, vocês praticamente não têm isso no Rio Grande do Sul, em toda a área de logística da Grande Porto Alegre. Você inclui Coca-Cola, Lebes, todo mundo. Por sinal, a Coca-Cola ficou embaixo d'água, né? E vários outros CD logísticos. E não puderam, Atacadão, ficou tudo embaixo d'água. O Ceasa ficou embaixo d'água. Então, nada disso pôde ser utilizado para o desastre, foi afetado pelo desastre. E isso é algo que você tem que se repensar também, que é uma fragilidade. Falando em desastre, qual é a expectativa que a gente pode traçar em relação às chuvas agora do mês de maio neste ano? Olha, nós tivemos um desastre desse tamanho no Rio Grande do Sul, na Guerra do Paraguai, não atingiu tanto o Guaíba, mas foi mais na área das Missões, né? Quem lê a história da Guerra do Paraguai vai ver lá que o Osório, para invadir lá a Argentina, ele ficou atravessando o Mar de Lama. Em 41 vocês tiveram outra grande enchente, e agora em 24. Se você for ver, é uma recorrência de 70 anos. Né? Agora, isso pode alterar, não é uma regra matemática. Certo? Nós tivemos aí desastres em Petrópolis, em Angra dos Reis, sempre ocorre. Né? Tivemos em Blumenau na década de 80, né, alguns anos atrás também, né? Então, assim, no clima não dá para você fazer apostas, que pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, ou 100. A questão é que nós precisamos nos preparar, porque isto é recorrente, né, na história do planeta. Não estamos falando da nossa história de República Brasileira, né? A gente tem que pensar em forma geológica, em milhares de anos, né? Então, nós temos que pensar com uma resiliência para uma outra chuva dessa não causar tanto estrago. Porque cada vez mais nós ocupamos áreas de inundação, áreas da serra, nós ampliamos a nossa ocupação como ser humano no território. Então, cada vez o impacto vai ser maior. O impacto na Guerra do Paraguai foi quase nulo, porque não tinha quase nem gaúcho. Tinha muito pouca gente por população. Em 41 tinha mais. Mas não existiam os aterros todos de Porto Alegre, e o Matias Velho era um bairrinho pequeno, não tinha 100 mil habitantes. Então, a mudança, a dinâmica humana, da ocupação humana muda, e nós precisamos mudar o nosso sistema de produção e de redução de risco. É para isso que a gente tem que olhar para frente. E eu não estou vendo ninguém discutindo isso no governo. Sério, né, doutor Morelli? Muito sério. A situação sério. É séria, e essa objetividade, Bernard, do italiano vai ser instigada, esperando em estimular os nossos representantes para que pensem, porque o risco está aí, né? A espada está sobre a nossa cabeça. Então, não dá para ficar achando que isso não vai acontecer. Deus permita que não aconteça, mas nós devemos, como bem disse o Bernard, estarmos preparados. Bernard, quero agradecer em meu nome, em nome do Dr. Morelli, da Sociedade Italiana, a tua presença aqui no Itália Viva, e vamos conversar mais adiante, porque maio está aí. Então, é preciso pensar, é preciso planejar, né, doutor? Com certeza, tem muita coisa para se pensar, e graças aos senhores aí,
representado pelo Bernardo, a gente vai resolver essas coisas, se Deus quiser. Né, Bernardo? Sim, inclusive estarei em maio novamente em Porto Alegre para um seminário. Bernardo, fazer uma entrevista aqui em Solo Gaúcho. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Itália Viva. Eu que agradeço. Fique conosco, em seguidinha, depois dos comerciais, nós vamos trazer uma informação maravilhosa relacionada à literatura infantil. Fica com a gente. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Itália Viva está de volta e agora nós vamos conversar com uma jornalista, com a escritora Isa Colli. Boa noite, Isa. Prazer imenso te receber aqui no Itália Viva. Boa noite, Cris. É um prazer enorme participar do programa. Obrigada pelo convite. Deixa eu apresentar, falar um pouquinho da Isa para vocês. A Isa é brasileira e está radicada na Bélgica, né, Isa? Sim, a Bélgica desde 2014. Ela é proprietária da editora Colli Books e também parceira do Instituto Ronald McDonald. Olha que interessante, na produção de livros para crianças portadoras de câncer infantil. Isa, conta para nós como aconteceu essa tua paixão pelos livros infantis. Cris, a minha mãe, ela me apresentou as histórias muito cedo, né? E claro que isso me conduziu à literatura. Primeiro, como uma leitora voraz e depois, né, como escritora. Eu também era muito tímida quando criança e eu tinha poucos amigos. Então eu escrevia, né? Sentia-me livre com o lápis e o meu diário. E até hoje eu sou assim, né? Viciada em escrever. E a Colli Books, né? E a Colli Books nasceu desse meu desejo, né? De levar meus livros aos leitores. Feito, deu um ruído na comunicação, mas claro, ela está falando do outro lado do oceano e aqui no Itália Viva a gente faz as coisas acontecerem, né, doutor Morelli? Com certeza. E lhe pergunto, eu como médico pediatra, qual é o maior desafio de escrever para as crianças? Olha só. O maior desafio de escrever para as crianças é não considerá-las burras, né? Inocentes. O maior erro do escritor é achar que vai convencer alguém ignorante, que vai ensinar alguma coisa para alguém ignorante. E as nossas crianças não são. Elas são extremamente antenadas, inteligentes, elas precisam serem guiadas pelo caminho do bem. E esse é o maior desafio que eu encontro para escrever para as crianças, escrever com inteligência, de uma forma que a criança absorva, que eu escrevo com a minha alma, né? Eu escrevo com a alma e eu espero, da mesma forma, atingir a alma do leitor, não só das crianças, mas de todos aqueles que lerem, principalmente elas, né?
Isa, nessa parceria com o Instituto Ronald McDonald, eu sei que tu tem uma ocupação e um propósito de contribuir para com as crianças que estão, né, num processo de câncer. Como é que tu entende que a escrita possa contribuir nessa situação? Olha, a criança doente, ela não entende muito bem o que está acontecendo com ela. E o maior desejo do Chico, né, depois da perda do seu filho, tudo foi fundar o Instituto, foi criar algo grandioso, como ele conseguiu, ele e a Sônia conseguiram, e ajudar a crianças que passam pela mesma situação que o filho passaram, assim também como assistirem os pais, né, dessas crianças que adoecem juntos, né? Os familiares todos adoecem quando alguém tem câncer. E essa parceria nasceu do desejo da Sônia em compartilhar essa história não só com as pessoas doentes, né, mas também preparando os professores para serem mais receptivos, saber como, nem ser receptivo, porque todos são, mas saber como lidar com isso em sala de aula. E como que o livro pode ajudar? O livro ajuda muito, porque ele é uma ferramenta extremamente importante de transformação, assim como a música, como o teatro, como, enfim, tantas outras artes que são utilizadas como ferramenta de cura na vida das crianças, não só com cânceres, né? Mas muitas doenças são tratadas com a arte, né? Não através, mas com a arte, né? E o doutor pode dizer um pouquinho mais a respeito disso, né? Gente, eu ia passar a bola para ele, né, doutor Morelli? O senhor, como pediatra, qual é o seu entendimento entre leitura, livros, doença e o processo inverso para a cura? Olha, eu acho cada vez mais interessante, porque com a inteligência das crianças, nesses 45 anos de formado que eu tenho, eu fui vendo que a inteligência, a capacidade intelectual das crianças é cada vez maior, e com isso a gente tem que ser bem mais objetivo, como a senhora tem sido nos seus livros, e com isso nós estamos conseguindo chegar lá, porque é impressionante a evolução nesses 45 aninhos que eu tive de criança. Antigamente a minha avó dizia, vinda da Itália, que as crianças ficavam de olho fechado uns 30 dias, não podia estar na luz, não podia na claridade, não sei o quê. Aí ela ainda teve a chance de dizer para mim, meu filho, as coisas mudaram. Hoje as crianças já nascem de olho aberto. Ou seja, com o computador, com a TV, com o celular, é impressionante a evolução. Isso é muito importante para a criança e muito importante para a nossa ciência e para os nossos escritores também, como a senhora. Parabéns. Obrigada, mas eu quero acrescentar só uma fala, a fala do mestre, que eu considero mestre, 45 anos de profissão, mestre, né? Os livros, ele ainda cumpre um papel muito mais importante nessa questão de reconectar, tá? De reconectar as nossas crianças ao livro, porque o processo que estamos vivendo hoje no mundo, que é esse excesso de tela, tem sido extremamente prejudicial para o desenvolvimento do cérebro das nossas crianças. Então, o livro ainda cumpre esse papel. Além de doente, ela também vai ser afastada da tela, que vai ajudar muito no processo de cura. Com certeza, a senhora tem toda a razão. E as telas têm prejudicado principalmente a visão das crianças. O aumento da incidência de problemas visuais tem aumentado, infelizmente, por causa das telas. E o livro sempre será um livro. E como dizia a minha avó também, lembrando a minha avózinha, quem lê tem o mundo aberto à sua frente.
Isa, os teus livros são editados em português? São editados em português, traduzidos para outros idiomas. Não vou me lembrar agora quais, mas inglês principalmente. E estamos em português, nós hoje estamos em mais de 193 países através da Boa Books, né, que é uma distribuidora internacional que leva os livros a todos os lugares de uma forma muito fácil. Nós teríamos muitos outros assuntos, mas temos um limitador que se chama tempo. Quero, então, em nome da Sociedade Italiana, em meu nome, do Dr. Morelli, agradecer a tua presença, o abrir a tua agenda, que a gente sabe que é muito concorrida, para nos trazer este alento, porque sim, a leitura e a escrita são curativos. Um grande abraço, Isa. Muito obrigado por estar conosco, Dr. Morelli. O senhor aqui ao vivo muito obrigado de novo e parabéns pelo seu trabalho também, novamente. Parabéns. O Itália Viva. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Prazer em conhecê-lo, doutor Morelli. A senhora, igualmente. O Itália Viva fica por aqui, desejando para você uma semana com a intensidade da Itália e até o nosso próximo Itália Viva.